O empresário brasileiro paga muito imposto? Eu sei que essa resposta pode ser óbvia para a grande maioria e clara que sim, o imposto é muito alto. Mas depende. O empresário, como indivíduo, talvez não pague tanto imposto e eu vou explicar para você por que a carga tributária no Brasil é tão alta. Meu nome é Vitor, eu sou contador e consultor aqui no estado do Rio de Janeiro e recebo centenas de empresários todos os meses. E quando o empresário é de primeira viagem e descobre a alíquota que ele vai pagar, normalmente ali no Simples Nacional, ele se assusta porque essa alíquota realmente não é tão alta. A gente está falando de um valor de 4,5% a 6%, dependendo da sua atividade, no início. Então, se você tem uma margem ok, você consegue tranquilamente pagar esses impostos. E por que o Brasil é talvez o país que mais arrecada e tem a alíquota mais alta do mundo? Eu digo talvez porque a gente não consegue saber com clareza, não consegue ter certeza de quanto que a gente está pagando de imposto. Você, quando vai no mercado fazer uma compra pequena ou a compra de mês, você não consegue ter noção de quanto você está pagando de produto e o quanto que você está pagando de imposto. E isso acontece por algo que eu particularmente chamo de impostos em cascata, que basicamente é o pagamento de imposto em cima de imposto. Então, se um mercado vende um produto, ele comprou de um fornecedor, e esse fornecedor, quando vendeu, já pagou aquele imposto. E a indústria, quando fabricou, ela também pagou aquele imposto. Sendo que um representante comercial que faz essa ponte entre as empresas, ele também faturou a comissão e pagou imposto em cima daquilo. Então a gente está falando aí de 3 cadeias de impostos que foram pagos normalmente em cima do faturamento. Poucos impostos geram crédito aqui no Brasil. Então, a reforma tributária está chegando com a proposta de mudar isso, vai mudar todos os impostos, para você ter noção, tudo que a gente conhece vai acabar. PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, esses impostos vão ter fim e vão entrar um imposto único, que é o IVA. Quem já visitou outro país já conhece esse imposto, que é aquele que quando você chega no caixa, o preço pode mudar e você consegue ver na sua notinha o quanto você pagou. Isso porque esse imposto ele é monitorado desde o início, quando tem a produção do produto, quando tem o repasse para a distribuidora e quando a distribuidora passa até o consumidor final. Isso tudo vai gerando créditos. Então, você compra 10, vende a 20, você consegue gerar um crédito dessa sua compra. E esse é um dos grandes motivos do porquê o Simples Nacional pode acabar. Hoje o Simples é um regime totalmente simplificado, a gente consegue pagar um imposto único, uma guia única com vários impostos dentro. Então o empresário não tem dor de cabeça, tanto que quando ele sai para o lucro presumido ou para o lucro real, ele tem que pagar 6, 5 impostos, dependendo da sua atividade. Esses impostos eles podem ser, sim, sobre o faturamento e alguns geram crédito e débito, como o ICMS, por exemplo. Outro problema que a gente tem no Brasil quanto aos impostos é que se você tem prejuízo, você tem que arcar com os impostos da mesma forma que se você tivesse lucro, porque a grande maioria é sobre seu faturamento. Então, um simples que vendeu 100 mil, porém comprou muito mais, teve despesa com mão de obra, ele não importa se teve prejuízo, esse imposto vai ser pago da mesma maneira. E esse é um dos motivos para não existir a tributação sobre dividendos ainda. Existem alguns projetos de lei que querem fazer os dividendos serem tributados, mas o problema no Brasil é que você já paga o imposto sobre faturamento e se você tiver lucro, você vai ter que pagar em cima dos dividendos, o que significa que você vai ser bitributado, vai pagar 2 vezes. Além desses impostos das empresas, nós temos também a tabela do imposto de renda, a famosa tabela do imposto de renda, que pode chegar em até 27,5%. Todo mundo tenta fugir dessa tabela, criando uma PJ, fazendo a famosa pejotização, e tudo isso porque as tabelas não são atualizadas, tanto do imposto de renda quanto, por exemplo, a do MEI. O MEI é uma aberração jurídica, o MEI não deveria nem existir, porque, na verdade, a grande maioria não é empresa. Os MEIs são pessoas físicas que abrem PJ para fugir da tributação da tabela progressiva do imposto de renda. Se você levar em conta todo esse cenário, que você vai pagar imposto sobre imposto e tudo mais, você não vai empreender. Mas a verdade é que você precisa esquecer isso e pensar só no seu lado, senão você não vai abrir empresa, o país não vai evoluir. Então pense que você vai pagar os 4%. Inclua isso sobre o produto. Quem vai pagar isso, na verdade, é o consumidor final. É sempre assim que funciona. Todas as empresas, elas repassam os valores dos impostos para o consumidor final. Tanto que quando você comprou algum produto para sua empresa revender, você já pagou o imposto de outra empresa. É o jogo, infelizmente, é assim que é feito hoje e não tem para onde fugir. A reforma tributária começa no ano que vem, a gente ainda não sabe ao certo como vai ficar. A gente tem um período de transição em que alguns impostos vão acabando, o IVA vai sendo colocado
e vai ser um período que pode gerar muito transtorno para sua empresa ou para sua tributação na pessoa física. Então é bom você ter atenção, saber o que você está fazendo e ter um acompanhamento mensal de quem entende do assunto. No final das contas, não vale a pena deixar de empreender porque os impostos são altos. O jogo é o mesmo para todo mundo. O que acontece é que com a reforma tributária isso vai ser nivelado. Vou te dar um exemplo. Você pega um serviço de contabilidade com a minha empresa e eu não emito nota para você. Só que com a reforma tributária, você vai ter que exigir essa nota de mim para gerar crédito e abater no seu imposto. Então, eu não vou poder sonegar. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Eu não vou poder sonegar porque eu prestei um serviço para você e você vai querer pagar menos imposto. Consequentemente, quando eu emitir essa nota, eu vou ter que pagar imposto em cima dela. E eu vou pedir nota de tudo que eu consumi, de tudo que eu comprei, para poder abater no meu imposto e, no final das contas, pagar menos, que é o que todo mundo quer. Lembrando que a proposta inicial da reforma não é aumentar a tributação. Então, a gente vai continuar com a mesma faixa, estudos estão dizendo aí de 28% no final, porém, agora nós vamos conseguir abater alguns créditos que a gente já tomou de serviço. Vai ser benéfico para a grande maioria das empresas, isso vai evitar a concorrência desleal, porque todo mundo vai ter que apresentar a nota, você vai ter que comprar com nota, então o teu concorrente também não vai conseguir sonegar e fazer um preço menor por conta disso. O problema é que a tributação vai ser alta e o consumidor final provavelmente vai pagar um valor maior ali na ponta do caixa. Em resumo, o setor de serviços vai ser o mais afetado em detrimento do de comércio. Então, se você presta serviço, não emite nota, compra sem nota, você tem que se atentar, você tem que começar a se regularizar até 2026 para você começar a pagar os impostos da forma correta, porque você vai ser obrigado, não adianta. E confie em mim, pagar isso com multas, juros, por conta de uma fiscalização da Receita, é bem pior do que se organizar para botar esse valor em cima da tributação de sua empresa. Então, se você é do segmento de serviços, compra sem nota, vende sem nota, ou não tem um controle das suas despesas e tudo mais, você provavelmente vai ser afetado negativamente pela Receita com essa reforma tributária. Se você faz tudo certo, não tem que se preocupar, porque a reforma não vem para aumentar a carga tributária, e sim para simplificar o processo, tanto para vocês quanto para nós, contadores. Então se prepara, não deixa de emitir as notas, não deixa de comprar as coisas com notas, porque a Receita, se pegar a sua movimentação bancária, suas vendas no cartão, ela vai descobrir que você está faturando e, confie em mim, você pagar o imposto porque foi fiscalizado pela Receita é bem pior do que você pagar e embutir isso no valor do seu produto, do seu serviço. Então se organiza, bota esse valor. As maiores empresas, as grandes empresas no Brasil, elas não são sonegadoras. Quanto maior a empresa, menos sonegação tem, porque tem auditoria, normalmente tem capital aberto. Então elas conseguem fazer um preço baixo e colocar aquele valor de imposto dentro do produto. Você também consegue, mas você precisa se organizar, se planejar, saber a precificação do seu produto. Até porque, a princípio, com a reforma tributária, o valor do imposto vai direto para a Receita. Então, quando alguém comprar algo na ponta do caixa, aquele valor da tributação, dos 28% menos os créditos que você gerar, ele já vai direto para a conta da Receita. Então, seu fluxo de caixa vai ter que ser bem organizado, porque você não pode contar com dinheiro que você não vai receber. Eu vou deixar aqui abaixo as nossas redes sociais, os links para você conversar diretamente comigo e a gente estudar a situação da sua empresa, caso você tenha uma empresa ou se você quer abrir um CNPJ, para a gente passar o melhor cenário para tributação. Pode ficar tranquilo que o Simples Nacional não vai acabar, só que ele vai começar a ter débito e crédito. Então, você vai ter que escolher entre fazer o sistema de débito e crédito ou ter uma alíquota única. Ainda está muito disperso de como vai ser, mas pode ter certeza que um contador vai conseguir te auxiliar durante essa transição, que vai de 2026 até 2033, que é quando todos os impostos já vão ter acabado e você vai estar com a nova tributação em vigor.